Pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo, professor de física, tá? Então hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso assunto de termologia, começando hoje o novo tópico, né? Escalas termométricas, como tá descrito aqui. Então a gente vai falar nessa aula sobre as principais escalas que são utilizadas no mundo, né? No caso, já tá mostrando no vídeo, escala Celsius, Fahrenheit, esse nomezão bonito aqui, e a escala Kelvin. A gente vai ver as características de cada uma, como foram graduadas, utilizando o quê. E antes da gente iniciar, eu vou só conceituar, né, o que são escalas termométricas. Então, só colocar uma cor diferente aqui. Ó, então, o que a gente tem aqui? Escalas termométricas. São escalas utilizadas para medir temperatura. Mas como assim são escalas utilizadas para medir temperatura? Nas aulas passadas a gente viu o caso do termômetro lá, né? Que ele é graduado na escala Celsius. Ó, o termômetro sem a escala ele não é nada mais nada menos que um tubo com mercúrio no meio. Não vai demonstrar, ele vai demonstrar lá o equilíbrio térmico entre ele, a temperatura dele e a sua, mas você não vai saber qual é a temperatura sem a escala. Então, as escalas, elas são utilizadas justamente para isso, para lhe mostrar o valor numérico da temperatura. No caso do termômetro, por exemplo, né, graduado em Celsius 0 a 100, a gente vai ver que é na Fahrenheit de 32 a 212 e na Kelvin, escala Kelvin. Então, para iniciar aqui nossa aula, a gente vai falar primeiramente, né, sobre a escala Celsius. Então, o que a gente tem já de antemão? É a mais utilizada no Brasil. A gente pode até completar aqui, colocando vírgula, né? É a mais utilizada no Brasil e também no mundo. A maioria dos lugares que você vai chegar, nos países, por exemplo, eles usam a escala Celsius. Por que eles usam a escala Celsius? Acho que por ser a mais fácil de ser trabalhada. Então, a escala Celsius, ela é graduada de 0 graus Celsius. Deixa eu colocar no tamanho melhor aqui. 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Então, ela é graduada de 0 a 100 graus Celsius porque, né, ao ser, como é que eu posso dizer, ao ser desenvolvida, a gente pode colocar aqui o primeiro ponto dessa escala, né? Ao ser desenvolvida, vou passar aqui um pouquinho, foi utilizado né, os pontos de fusão e ebulição da água. Como assim os pontos de ebulição e fusão da água? Aqui, ó. Esses dois valores que são mostrados na escala, esses daqui, ó, eles são conhecidos como pontos fixos da escala, tá? Então, ponto fixo. Né, ponto fixo em cima, ponto fixo aqui. O que são esses pontos fixos? Os dois pontos fixos na escala Celsius são aqui o ponto de fusão, a gente vai botar aqui, ó, fusão, e esse de cima, o ponto de ebulição, que é nada mais nada menos, né, o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água, ou seja, a 0 graus Celsius. A 0 graus Celsius, a água deixa o estado líquido e passa para o estado sólido. No caso, ela vai do líquido para o sólido, ela vira gelo nesse ponto. Né? E no 100 graus Celsius, ela vira vapor. É o momento que a água evapora. Né? Outra característica importante da escala Celsius que a gente pode colocar aqui nos nossos pontos, ó, é que ela é uma escala centígrada.
Então, é uma escala, vou colocar embaixo aqui, centígrada. Mas o que quer dizer escala centígrada? Né? A escala que possui 100 divisões entre os pontos fixos. Como assim 100 divisões entre os pontos fixos? Ó, quais são os pontos fixos da escala Celsius? 0 graus Celsius, 100 graus Celsius. Você descobrir quem são os pontos fixos, quantas divisões tem entre os pontos fixos, você faz a continha aqui, ó. 100 menos 0 é 100. Então, por isso que ela é chamada centígrada. Observação aqui. Qualquer outra escala que tenha valores maior que 100 e menor que 100, no valor que eu falo, valor de divisões entre os pontos fixos, ela não é considerada centígrada, tá? Ela só é centígrada se ela tiver exatamente 100 divisões entre os pontos fixos. 101 não é centígrada, 99 também não é centígrada. E qualquer valor diferente de 100. Então, passando aqui agora para a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit ela é graduada de 32 graus Fahrenheit até 212 graus Fahrenheit. Né? Primeira característica que a gente pode ver dessa escala. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, foi desenvolvido utilizando. Foi desenvolvida utilizando cloreto de amônia e água. Né? Por isso que a gente, como a mistura foi diferente da utilizada na escala Celsius, né? Agora tem a adição de cloreto de amônia, a gente pode notar que os pontos fixos aqui, ó, aqui também são chamados de pontos fixos, ó. Ponto fixo. Esse aqui provavelmente não, vai ser o ponto de, igual na escala Celsius, vai ser o ponto de fusão, e ali vai ser o ponto de ebulição. Né? Ou seja, aqui no caso, essa mistura de água e cloreto de amônio vai virar, como é que eu vou dizer, vai virar gelo a 32 graus Fahrenheit e vai evaporar a 212 graus Fahrenheit. Né? Aí, fazendo a mesma análise que a gente fez na escala Celsius, só para saber se ela é ou não é centígrada, a gente faz a mesma continha que a gente fez na outra. Faz a continha de menos aqui, ó. 212 menos 32, a gente vai ter que são 180 divisões. Então, não é centígrada. Não é uma escala centígrada. Justamente por esse material utilizado no desenvolvimento dela ser diferente utilizado na escala Celsius. Não é centígrada, 180 divisões. Vou colocar embaixo. 180 divisões. Vou colocar aqui, senão não vai dar para fazer da outra. Então, vou continuar aqui. Vamos voltar para a escala Kelvin. É conhecida como... um ponto que eu esqueci de falar aqui na escala Fahrenheit. Ela é mais utilizada em países de língua inglesa, tá? Então, Estados Unidos, Inglaterra, esses países que usam a língua inglesa como língua nativa. Principalmente. Se você chegar nos Estados Unidos, dificilmente você vai achar um termo, aqueles termos de rua graduados em Celsius. Você vai ver só Fahrenheit, tá? Dificilmente você vai achar. Então, a escala Kelvin, ela é graduada de 273 Kelvin até 373 Kelvin. A primeira diferença que a gente pode notar em relação às demais é que ela dispensa o uso do termo grau ali, né? Então, na escala Celsius, você lê 100 graus Celsius, na Fahrenheit 100 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin você não lê graus, você lê somente 100 Kelvin. Então, primeiro ponto se destacar aqui no estudo da escala Kelvin é que ela não utiliza o termo grau. Não utiliza o termo grau. Analisando a escala, o que a gente, né? A gente pode analisar outras coisas, como que fazendo a continha, ó,
A gente pode ver que ela é uma escala centígrada, né? Afinal, 373 menos 273 é 100. 100 divisões entre os pontos fixos. Então, é uma escala centígrada. É uma escala centígrada. Né? E outra característica que a gente pode, que eu afirmo para vocês que a gente pode colocar nessa escala em relação às outras, é que ela não admite valores negativos. Não admite valores negativos para a temperatura. Negativos para a temperatura. Ou seja, o mínimo de temperatura indicada nessa escala aqui é 0 Kelvin. Ou seja, ela só vem até 0 Kelvin. Sendo que a escala Celsius ela pode ir abaixo do 0 Celsius, tá? A gente já tem temperaturas menos 10 graus Celsius, menos 20 graus Celsius. A gente pode medir temperaturas em menos 10 graus Fahrenheit, menos 50 graus Fahrenheit. Agora o Kelvin não, ele não admite temperatura negativa. Você não vai ver em lugar nenhum. Se você ver, é mentira. Menos 10 Kelvin, menos 50 Kelvin, não pode. Né? Tanto é que esse 0 Kelvin, ele é a menor, como ele é a menor temperatura atingida na escala Kelvin, né? Ele é chamado de zero absoluto. Zero absoluto. Que é nada mais, nada menos. Vou colocar aqui. Né? Vou colocar aqui. É o limite inferior de temperatura que um sistema pode atingir. Sistema ou um corpo, eu vou colocar sistema. Pode atingir. Ou seja, nada no universo pode atingir temperaturas abaixo do 0 Kelvin. Né? Não, pra você ter noção, o nitrogênio líquido ele chega a mais ou menos menos 190, eu não me lembro, 192 graus Celsius. O 0 Kelvin, que é a temperatura mais baixa que o sistema pode atingir, ele é igual a menos 273 graus Celsius, né? Isso a gente vai ver nas próximas aulas de conversão de escala, a gente vai medir. Né? Mas isso daqui é a temperatura do 0 Kelvin, ou seja, nada, nenhum corpo ou sistema pode ir abaixo dessa temperatura. Ok? Então, basicamente é isso, estudo sobre as escalas hoje. Nas próximas aulas a gente vai ver as equações de conversão, né, entre a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vai fazer a equação de cada uma. E é isso.